Nós temos o Evangelho, Jesus é o próprio Evangelho. E ele então corporifica nele o espírito do Evangelho. E aí nós vemos ali ele sendo perseguido pela religião judaica. E ele então, em nenhum momento, ele demonstrou qualquer sentimento humano de mágoa, de ira, de contenda, de animosidade pessoal contra qualquer pessoa. Lógico, aí que os irmãos vão perceber que a mansidão, ela não tem nada a ver com uma lerdeza, e uma paralisia, e uma apatia. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele era dinâmico, ele era ativo. Ele entrava no templo, certa ocasião ele entrou no templo, e ele preparou um azorrague, né? E então ele expulsou os cambistas. Pastor, mas isso é mansidão ou falta de mansidão? Isso é mansidão. Porque ele estava ali em defesa da verdade, da fé. Ele não estava ali com um coração humano que procura perseguir o outro porque o outro não satisfaz o seu próprio egoísmo. Jesus Cristo, ali ele pregou, falou para os fariseus e escribas, os chamou de filhos do diabo, muitas vezes. E ali então, nós o vemos, como é que foi o fim da sua trajetória? Como é que foi? E aí é onde demonstra exatamente esse Espírito de Cristo e do Evangelho, que nesta manhã nós trazemos para os irmãos, e que nós temos que atentar para ele. Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, quando chegaram ali Judas e os soldados para prendê-lo. Quando se aproximaram, Jesus perguntou: a quem procuras? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus deu um passo à frente e disse: eu sou. Isso aconteceu por 3 vezes. Quando os soldados foram prendê-lo, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. O que Pedro fez? Usou de quê? E Jesus falou o quê? Pedro, guarda a tua espada. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus está ensinando. Se entrega, permita que eles te prendam, que eles te humilhem, porque a força do amor é que vai vencer a força do ódio. A terra será conquistada, será resgatada, será trazida de volta, a terra será redimida pela força do amor. Cristo ali seria preso, seria insultado, ele seria morto, mas a morte de Cristo significa o quê? E aqui há de se corrigir um pensamento um tanto equivocado. Se segura na cadeira para você não sair correndo. Infelizmente, nós ouvimos muito assim: olha, Jesus morreu na cruz. É verdade, graças a Deus. E a morte de Cristo nos redime de todo o pecado. É verdade. Mas não é isso que está na Escritura, pastor? Não, é exatamente isso. Ele foi crucificado. Ali é a morte de Cristo. Mas eu pergunto, o que redime? Foram aqueles 10 ou 20 ou 50 murros que ele levou no rosto? O que redime? Foi aquele sangue físico que correu no seu rosto e caiu no chão? Foi aquele sangue ali que caiu, que redime? O que redime? Pastor, a morte de Cristo. Eu sei, mas essa morte aqui física de Cristo é o fator determinante de resgate de tudo? Pastor, mas eu não estou entendendo mais nada. E aí eu vou explicar para vocês. Para você entender a redenção de Cristo, você precisa entender a queda. Porque a redenção de Cristo, mediante a sua morte, é na verdade um meio divino de restaurar aquilo que foi perdido em nome da queda. Observe que por ocasião da queda de Lúcifer, houve toda uma projeção de um coração que não podia aceitar perder. A queda diz respeito de um espírito, uma ideologia e uma atividade de buscar pela sua própria força e pela sua violência tomar aquilo que é de Deus. Então a redenção não pode ser menor do que isso. A redenção começa, sabe quando?
Na verdade, quando nós vemos ali o crucificado, ali está materializado diante de nós a obra de redenção, que é maior do que a própria cruz. Porque nós temos lá, quando Deus, o Filho, Deus pleno, o Filho entronizado eternamente com o Pai, Deus eterno, Deus pleno, Deus bendito, Deus completo, quando ele se levanta e diz assim ao Pai: Deus, aqui começa a obra de redenção. Mas Jesus, o Filho, não é Deus, pastor Josué? Ele é Deus, mas é Deus pleno, Deus absoluto. Agora ele diz ao Pai: Deus. Ora, mas por que chamá-lo de Deus, se ele é o próprio Deus? Pensa comigo por um momento. Por que isso? Lembra que o outro lá, Lúcifer, era Deus? Hã? E não sendo, disse: eu serei. Então este, o Filho, disse: eu sou, mas não serei. E o outro disse: eu não sou, mas eu serei. Olha como que há dois movimentos, um que busca a sua própria projeção e o outro que, sendo, ele se despe daquilo que ele é. Diz a Bíblia em João capítulo 17, que ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória. E agora diante do Pai ele diz: Deus, aqui estou para fazer a tua vontade. E aí começa a obra de redenção, que é o movimento inverso da queda. Quando este, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e não somente servo, mas se fez homem, e não somente homem, mas se fez servo dos homens. Isso é redenção. Isso é redimir, isso é trazer de volta aquilo que um dia corrompeu o universo.